Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-me. Venha sobre mim a tua graça, a tua misericórdia, porque aqui está uma vez mais a tua palavra diante dos meus olhos, e diante de mim uma vez mais aqui está a tua igreja. Senhor Deus, mesmo que aqui tivesse uma única pessoa, grande a responsabilidade seria, mas existe mais de uma pessoa aqui, meu Deus, e elas precisam ouvir a tua palavra. Carecemos e necessitamos ouvir a tua palavra, meu Deus, por isso fala conosco e tenha misericórdia de mim. E capacita-me com a unção do teu Espírito Santo para que eu proclame esta palavra com simplicidade, para que todos a compreendam e que o teu Espírito Santo nos ajude, Deus, a obedecer a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 6. Embora seja um texto muito longo, apenas 6 versículos será o suficiente para que o Espírito Santo inunde o nosso coração. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o 6. O Senhor assim nos diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, os seus filhos, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas, ou seja, o fruto do nosso trabalho serão abençoados. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira, ou seja, haverá bênção de Deus no fogão, na mesa, na geladeira. Benditos vocês serão ao entrar, e benditos vocês serão ao sair. Amém? Amém. Esses curtos versículos, meus irmãos, falam que seremos abençoados, seremos prósperos, não faltará o feijão, não faltará o arroz, não faltará saúde para os nossos filhos, proteção para os nossos filhos, não faltará bênção de Deus na cidade ou no campo. Aqui nós temos o irmão Manuel e a irmã Beth que estão morando na roça, serão abençoados lá também. Aleluia. Mas o versículo 1 e o versículo 2 traz um critério, Léo. Deus não abençoa por abençoar, meus irmãos. Existe um critério. E o critério é: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar e obedecer todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, então eu, o Senhor, os exaltarei sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão todas as bênçãos que aqui eu li. E olha que eu li só um pouquinho delas. Existe mais e mais além do versículo 6. Meus irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo que para sermos abençoados, nós temos que obedecer a Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Ah, pastor, não é com a rosa ungida que nós seremos abençoados? Não é não. Não é com a água ungida que seremos abençoados? Também não. Não é com óleo ungido que seremos abençoados? Também não. Esse óleo aqui consagrado é apenas uma simbologia da unção de Deus repousando na sua testa ou na sua mão. É apenas uma simbologia. De nada adianta levar esse frasquinho de óleo para casa, ungir a porta, a janela, ungir as roupas, ungir o gato, o cachorro, o papagaio. Nada vai servir se você não obedecer a Deus. É a obediência, meus irmãos, que nos coloca em um lugar de bênção. É a obediência que nos coloca em um ambiente de bênção. É a obediência.
que nos faz ser alcançados pelas bênçãos do Senhor. Mas, meus irmãos, acredite, a naturalidade da nossa carne, a inclinação natural do nosso ser humano, do nosso eu humano, é desobedecer ao Senhor. E como é simples desobedecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Esse versículo fala assim sobre congregar-nos. Como é fácil deixar de congregar. Como é fácil colocar a cadeira da igreja por qualquer outro assento em qualquer outro lugar. Meus irmãos, eu tenho quase 15 anos na presença do Senhor, pela misericórdia de Deus, e eu sinceramente eu não me lembro de um dia que eu faltei em um culto, simplesmente por não querer ir no culto. Aconteceu algum problema, aconteceu alguma enfermidade, aconteceu alguma coisa extremamente terrível, uma justificativa que não tinha de onde fugir, não tinha como contornar aquele motivo justo que me impediu de ir ao culto. Mas, meus irmãos, eu me esforço para estar na presença de Deus. Eu me esforço para estar no culto. Eu amo estar aqui nesse lugar, eu amo estar aqui nesse ambiente. Mesmo que haja poucas pessoas, mesmo que não houvesse nenhuma pessoa, pela manhã aqui é só eu e Deus. E eu sinto esse lugar cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Eu amo. Porque, como o irmão Sivaldo há pouco aqui disse, está surgindo um engano. Na verdade, há muito tempo existe esse engano, mas está aumentando. Eu posso buscar a Deus dentro da minha casa. Todo mundo que diz isso é um mentiroso, não está buscando de forma alguma. Quando eu ouço alguém dizer: eu posso buscar a Deus dentro da minha casa, não busca não. Não busca. Se orar, é aquela oração rápida, antes de dormir. É desculpa da alma, é desculpa da carne. Temos sim que congregar. E muitas vezes desobedecemos ao Senhor no que diz respeito a congregar e queremos ser abençoados. Não seremos abençoados. Muitas vezes desobedecemos a Deus no amar. Não, pastor, eu amo ao Senhor, eu amo sim. Mas o primeiro mandamento, meus irmãos, não termina em amar a Deus sobre todas as coisas, mas continua dizendo amar o próximo. Quem quer odiar Deus? Ninguém, só o capeta. Todo mundo quer amar a Deus. Mas o mandamento é grande. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E o Senhor Jesus explicou esse mandamento lá na parábola do bom samaritano, onde o sacerdote e o levita não socorreram aquele homem que ali estava caído. E quem foi que o socorreu? Um samaritano, que era inimigo do povo judeu, que era tratado mal, que era humilhado, que era escorraçado nos templos pelo povo judeu. Aquele homem, mais do que o sacerdote, mais do que o levita, o sacerdote e o levita não ajudaram por causa da dureza do coração. E olha que era o que? Um sacerdote. Hoje um pastor. Olha que era um levita. Hoje um cantor da casa de Deus. Um pastor e um cantor recusou estender a mão para aquele homem. Provavelmente estava indo para o culto. Provavelmente estavam indo adorar, estavam indo pregar, mas no meio do caminho necessitado eles passaram direto. E um homem que era humilhado pelos judeus, aquele homem que ali estava caído era um judeu, o povo judeu humilhava os samaritanos, considerava um povo amaldiçoado. Foi aquele homem que tinha todos os motivos para deixar aquele homem morrer, que o ajudou. Desceu do seu jumento, colocou ele em cima do jumento, levou para uma hospedaria e não só pagou a hospedagem, mas deu dinheiro a mais para a dona daquela hospedaria cuidar. E ele ainda diz: só se porventura precisar gastar mais, anote, porque quando eu voltar eu vou pagar. Amar a Deus acima de todas as coisas, meus irmãos, não é somente Deus, eu te amo. Provamos o nosso amor por Deus quando nós amamos o próximo. E segundo Jesus, o nosso próximo é justamente aqueles que não vão com a nossa cara, que nos perseguem, que nos caluniam. Nós temos que amar. Aleluia, Deus. Mas precisamos ser sóbrios. Amar os nossos inimigos não significa que temos que andar com ele. Tome cuidado. Amar não consiste necessariamente em estar perto, porque aquela pessoa não gosta de você, aquela pessoa te odeia.
Se você vira as costas, ela pode te apunhalar. Amar, meus irmãos, é orar, é clamar, é interceder, para que Deus toque no coração daquele homem, para que Deus toque no coração daquela mulher que não vai com a tua cara, para que Deus venha levar aquela pessoa a buscar uma reconciliação, ou levar você a buscar uma reconciliação, mas sempre debaixo da graça do Espírito Santo. Desobedecemos a Deus. Desobedecemos a Deus, meus irmãos, quando deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer. E isso acontece muito, principalmente na casa de Deus. Isso acontece inclusive na nossa vida cotidiana dentro da igreja. Muitas e muitas vezes somos tendenciosos a desobedecer a Deus, justamente servindo a Deus. Eu nunca me esqueço, já relatei isso aqui algumas vezes, muito tempo atrás. Eu saí da igreja, estava vindo para casa, e perto da minha casa havia inaugurado um bar, e aquele bar estava arrebentando, sabe, entre aspas, no sentido de movimento, sempre lotado, música ao vivo. E num domingo à noite, por volta de 10 horas, quase chegando próximo àquele bar, o Espírito de Deus toca o meu coração com um pedido que eu tenho certeza que deixaria vocês aqui com as pernas bambas também. Mas o Espírito Santo toca o meu coração dizendo o seguinte, me ordenando o seguinte, que era para mim ir até aquele bar, pedir licença ao cantor que estava cantando, pegar o microfone e profetizar algo ali naquele bar, que era o seguinte: em breve este lugar aqui se tornará uma igreja. Meus irmãos, eu caminhando na direção daquele bar, as pernas tremendo, eu sabia que era Deus. O cara que estava cantando, conhecido meu, morava lá no bairro. Hoje, graças a Deus, ele voltou para Jesus, está cantando para Jesus, estava desviado naquela época. Eu teria acesso àquele microfone, eu tenho certeza. Mas, meus irmãos, eu passei direto. Sabe, eu passei direto, sabe, com o meu coração assim, tremendo, sabendo que eu estava desobedecendo a Deus. Mas eu temi, o bar estava lotado. Eu não sei se eu fiquei com medo daquela multidão, eu não sei se eu fiquei com medo de ser xingado, de levar uma copada de cerveja na casa, eu não sei. Eu só sei que eu passei direto. E, meus irmãos, Deus não me castigou. Deus não pesou a mão sobre mim. Mas semanas depois, eu senti uma tristeza, uma angústia muito, mas muito grande mesmo. Quando eu acessei o Radar 64, que é um site de notícias lá de Nápoles, e uma foto de todo tamanho da dona daquele bar caída em cima do corpo do filho que havia sido assassinado. Naquela hora, meus irmãos, quando eu vi aquela foto, veio assim um peso de angústia no meu coração. Eu me lembrei da minha desobediência, porque eu tenho certeza, sim, eu tenho certeza que aquela compreensão foi o Espírito Santo que trouxe. Vendo aquela foto, o Espírito Santo trouxe a seguinte compreensão: se eu tivesse liberado aquela palavra, aquele menino seria poupado, porque ele ajudava a mãe ali no bar. E até hoje não se sabe ao certo porque ele foi assassinado, mas de repente foi até por conta de uma contenda ali no bar, uma desavença ali no bar. Ou talvez aquela mulher precisava ouvir aquela profecia e ela mesma iria fechar as portas. Não, eu creio na palavra, eu creio no que aquele jovem profetizou. A partir de hoje não vai ser mais bar, não, vai ser igreja. Quanta tristeza, meus irmãos, eu senti. E o interessante é que o bar fechou. Aquela mulher ficou tão desanimada, aquela mulher ficou tão angustiada, que pouco tempo depois ela fechou o bar. Dias atrás, constantemente eu estou indo lá em Nápoles, fui lá dias atrás, não é mais um bar, tem uma mercearia lá agora. Mas, de fato, dias depois o bar fechou, mas de uma forma que não deveria ter sido. E no meu coração, angústia, tristeza. Eu não senti o peso da mão de Deus, eu não fui castigado por Deus pela minha desobediência. Mas, meus irmãos, pior coisa é você sentir no seu coração uma tristeza e uma angústia por ter desobedecido a Deus. Muito facilmente, meus irmãos, nós desobedecemos a Deus. Se Deus te pediu para fazer algo, eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não precisa pedir, não. Aqui, Deus não precisa nos pedir mais nada. O que nós precisamos obedecer está na palavra.
O que nós precisamos obedecer é proclamado e é pregado, pelo menos aqui nessa igreja, toda terça, toda sexta e todo domingo. Não é necessário Deus trovejar a voz dele lá no céu, não, está aqui. E precisamos ter um coração obediente ao Senhor. Meus irmãos, a desobediência nos leva para o porão, para o fundo, para as profundezas. A desobediência nos leva para lugares profundos espirituais. Por que eu falo isso? Por causa de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus. E onde Jonas foi parar? No porão de um navio, no lugar mais profundo de um navio. E depois disso ele foi parar onde? Em um lugar mais profundo ainda. Ele foi atirado no mar. Ele estava num lugar profundo, foi atirado em um lugar mais profundo no mar, e depois ele foi para um lugar ainda mais profundo ainda, o intestino de uma baleia. E somente lá, nas profundezas, foi que ele foi se lembrar e clamou pela misericórdia do Senhor. E a baleia deu uma vomitada, e ele saiu todo melecado, mas saiu para obedecer ao Senhor. Meus irmãos, o livro de Jonas não está escrito na Bíblia para a gente repetir o erro dele, não. É para a gente não repetir o erro dele. E o engraçado é que o que Deus pediu para Jonas foi algo que qualquer pregador aceitaria. O quê? Pregar em Nínive, uma grande cidade. Eu vou na hora. Uma multidão vai me ouvir. E o homem desobedeceu e foi parar nas profundezas das entranhas de uma baleia. O livro de Jonas está escrito para nos alertar a respeito das consequências da desobediência. A consequência são angústias profundas, como eu senti por não ter liberado aquela palavra naquele bar. Será que as angústias, que as aflições da nossa alma e nas nossas emoções não é por conta da desobediência? Será que a depressão, além de ser um problema clínico, mas a depressão na igreja, no meio dos crentes, será que não é consequência de desobediência? Por ter desobedecido uma palavra, por ter desobedecido o comando, ou por estar na desobediência? Sim, a depressão é uma doença como outra qualquer, é reconhecida pela OMS, mas Satanás, meus irmãos, tem poder para lançar enfermidade em vidas, e principalmente em cristãos desobedientes. Será que a depressão, sabe o que significa depressão? Um lugar profundo. Depressão significa justamente isso, uma vala profunda. É como uma pessoa deprimida se sente. Será que a depressão na igreja, será que a depressão no meio dos irmãos não é consequência da desobediência que levou Jonas às profundezas, a um lugar profundo de derrota e de humilhação? Desobediência, meus irmãos, impede com que as bênçãos de Deus alcance a nossa vida. E acredite, existe bênção e maldição. Se a bênção de Deus não se achega na minha vida e na sua vida, a maldição inevitavelmente vai chegar. Se não estamos sendo abençoados, eventualmente seremos amaldiçoados. No mundo espiritual não existe descanso não, meus irmãos. No mundo espiritual não existe lugar vazio. Ou somos preenchidos pela bênção de Deus, ou as maldições irão preencher a nossa alma. E por essa palavra nós entendemos que a bênção de Deus, que as bênçãos de Deus só poderão se achegar na minha vida e na sua vida se vivermos uma vida nos dedicando a obedecer. E entenda, a obediência é uma atitude minha e sua. O Espírito Santo faz muita coisa pela minha vida e pela sua vida, mas o Espírito Santo nunca vai te obrigar a obedecer a Deus. O Espírito Santo não é um capataz. O Espírito Santo não é um patrão. O Espírito Santo é o poder de Deus, é o dedo de Deus em nossa vida, mas o poder de Deus, o dedo de Deus, que é o Espírito Santo, não nos obriga a obedecer a Deus. A obediência é uma decisão nossa. Obedecer depende de mim e de você, não depende de Deus. Amém? Que sejamos obedientes. Que sejamos obedientes para vivermos as bênçãos do Senhor. E não se esqueçam, a maior bênção é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?